fim de dia, estou aqui me preparando para minha sustentação oral que vai acontecer amanhã, são 9h36, a nada mal devida do advogado, da advogada. Sobretudo no meu caso, que sou coordenadora, então assim, é reunião em cima de reunião, é muita coisa. Então, às vezes, realmente só dá pra gente parar essa hora. Esse caso que eu vou sustentar amanhã tem 2 recursos, o meu recurso e o recurso da parte contrária. E o que é que eu acho que é importante compartilhar com vocês sobre a minha estratégia e para vocês pensarem sempre que vocês forem fazer esse trabalho, né, de despacho, etc. O recurso da parte contrária é um recurso absurdamente simples, pouquíssimas chances de ter um provimento, para não dizer nenhuma. O meu recurso é um recurso complexo, mas ao mesmo tempo difícil. Então, eu foquei no meu memorial, no meu despacho, em trazer pontos do meu recurso ordinário, mas nem sempre é assim. Então, eventualmente, o que é mais importante é a manutenção da decisão. Digamos que a sentença tenha sido muito boa para mim e a parte contrária tivesse apresentado um recurso. Eu fiz um recurso mais simples, vamos dizer assim, pedindo a majoração dos honorários, e a parte contrária fez um grande recurso super complexo. Bom, nesse caso, então, o que é que a gente faz? Em vez de a gente fazer um memorial focado no nosso recurso, a gente faz um memorial focado nas nossas contrarrazões. Recentemente, despachei uma contraminuta a um agravo regimental no TST. Então, assim, é uma contraminuta, entendem? Não era o recurso propriamente dito, porque nesse caso do TST eu sequer fiz recurso. Enfim, vou dar só uma relida no meu memorial, para não chegar lá, assim, muito perdida. Eu sempre releio no dia anterior, leio no mesmo dia, levo no meu iPad, porque eu posso consultar, inclusive marcar o que tiver tido provimento, então eu marco ali, para não ficar redundante na minha fala, isso não é legal. Enfim, amanhã eu vou tentar filmar para vocês, enquanto eu estiver me arrumando, enquanto eu estiver indo, e lá eu não sei se consigo filmar com a câmera, porque é uma coisa gigante, né? Mas talvez eu consiga com o celular, né, que é mais discreto. Então, vamos embora, vou tentar mostrar tudo que der para vocês. Minha gente, correndo aqui, literalmente, porque o caminho é longo e tô ainda assim, desse jeito. Eu vou ser aquela boa e velha, na verdade, maquiagem no carro, porque a gente nunca sabe qual é a ordem do processo, né, a ordem de julgamento. Então, pode ser que o meu seja o primeiro, não sei. Se não for, geralmente começa pelos adiados, né, então os que foram adiados na sessão passada, provavelmente vão começar primeiro. Mas, como não temos como ter certeza, precisamos chegar antes. Ai, meu Deus. Não vai dar tempo. A Nossa Senhora do Bom Advogado. Eu brinco dizendo que tem a Nossa Senhora do Bom Advogado. Os anjos são fortes do advogado, porque pra gente não perder nada nessa correria de vida com filho pequeno. Mas vamos embora. A maquiagem vai ser no carro. Espero que não suje minha roupa, né? Acho que eu vou levar alguma coisa pra colocar em cima, mas vamos embora. Então, minha gente, é aqui, ó. Vamos embora. Maquiagem em mãos, celular e todos os outros apetrechos. Correr agora, correr mesmo. Aqui, minha gente, improvisei aqui, ó, a camisa de malhar em cima da roupa. Já tô na metade, viu? Tô na metade aqui da make. E nem na metade do caminho. Bacana, carro parado em 90 metros aqui, o Waze tá dizendo. 41 minutos. Isso considerando que eu já estou a 10 em rota. É isso, né? Vamos embora. Vai dar tempo. Vai dar tempo. E não é que ela chegou, minha gente. Chegou faltando 2 minutos, então agora bora correr. É o seguinte, não vou conseguir levar a câmera porque ela é um pouco grandinha, assim. Não tanto, mas ia ficar muito à mostra. E aí ainda não tenho autoconfiança suficiente para fazer isso na frente das outras pessoas no meio do tribunal, né? Então vou levar o celular e o que conseguir gravar lá, compartilharei com vocês. Vamos embora. Chegando, vamos nessa. Aqui, ó, eu e a Elisa subindo. Vamos embora. Já vi se alguma sustentação presencialmente. Olha aí. Tomara que tenha, né? Sim, excelência. Teria interesse, sim. Tem até 15 minutos, doutora. Muito obrigada. Bom, gostaria de saudar Vossas Excelências, a figura do presidente Dr. Valdir. Vou ser breve na minha explanação. Temos alguns pontos aqui que demos mais atenção no nosso recurso ordinário. O primeiro deles diz respeito à unicidade contratual. Vejam, tem um ponto que foi reconhecido na sentença e já não
vai, pelo menos a princípio, considerando o voto do desembargador relator, doutor Valdir, não vai ter nenhuma reforma, é o reconhecimento do grupo econômico. Nesse caso, uma prova foi produzida como prova emprestada. E essa prova emprestada foi um relatório produzido pela Polícia Civil, muito aprofundado, obviamente, veio de um processo que se relacionava a cobranças e a execuções fiscais, etc., em uma parceria com a PGE. Conseguimos essa prova porque o processo não estava em segredo de justiça, não há nenhuma dúvida de que existe grupo econômico. O contexto aqui ele é particular, e é isso que eu gostaria de chamar a atenção em relação a esse ponto de unicidade contratual. Essa reclamante, ela foi demitida no dia 7/4/2020. E foi o ponto alto da pandemia. Inclusive, se trata de uma loja de roupas, uma loja que também tem salão. Então, não temos dúvidas de que é um grupo só, um conglomerado só. Inclusive, todas as empresas já foram reconhecidas como sendo uma só empresa. Essa reclamante foi demitida, como disse, 7/4/2020, porque as empresas fecharam. Salão, em abril de 2020, não podia funcionar. Loja de roupa não podia funcionar. E ela foi recontratada no momento em que as atividades começaram a ser retomadas, em outubro de 2020. Então, claro, bem sabemos que, para que se considere existente uma unicidade contratual, é preciso que haja continuidade. E quantos meses tivemos aqui? 4, 5 meses, 6 meses? A princípio, não haveria unicidade contratual pela ausência de continuidade, como reconheceu no primeiro grau. Contudo, chama a atenção de Vossa Excelência para essa situação sui generis, que é pandemia. Ela não poderia ter uma continuidade maior porque as atividades estavam cessadas. Então, não é uma situação típica de unicidade contratual, é uma situação atípica de unicidade contratual, porque estávamos também num contexto mundial atípico. Então, com base nesse ponto específico, é que pedimos para que seja reconhecida a unicidade contratual e que, obviamente, consequentemente, se reconheça a redução salarial. Porque, obviamente, também para que se considere existente a unicidade, é preciso que haja um prejuízo, uma fraude, porque a unicidade contratual, o reconhecimento exige isso. A fraude, nesse caso, o prejuízo da reclamante foi a redução salarial. E é incontroversa a redução salarial. Está na CTPS da reclamante o valor registrado anteriormente. Está no TRCT dela o valor registrado posteriormente. Era 4.500, passou para 4.000. E aí, reforço, mesmo grupo, mesmas empresas, reconhecidamente, no primeiro grau, pela Polícia Civil, enfim, provas robustas nesse sentido, não há discussão nesse ponto. Então, houve esse prejuízo e aí o pedido um decorre do outro. Unicidade contratual e, consequentemente, os desdobramentos do reconhecimento da redução ilícita do salário. E aí, emendo no plus salarial. Sabemos que é difícil a configuração do plus salarial. Nesses anos que atuo na área trabalhista, vi poucos casos em que foi reconhecido o plus salarial e, honestamente, concordo. Porque temos ali o artigo 456, né, da CLT, que fala sobre condição pessoal e etc. E isso abrange uma quantidade significativa de atividades. Mas, neste caso, também tem particularidades. A reclamante ela foi contratada como gerente financeira. Reforço, mais uma vez, é um grupo, são várias empresas, são vários funcionários. Como gerente financeira, ela era incumbida apenas das questões financeiras da empresa. E o que é que aconteceu nesse caso? As reclamadas, elas dispensaram a assistente financeira, a assistente administrativa de RH e a gerente de salão. Um salão de beleza, que faz a gestão, tem contato com clientes, coisa que a reclamante não tinha antes. Então, se o escopo de trabalho dela, quando ela foi contratada, era X, passou a ser 3X. Então, houve, sim, uma alteração contratual lesiva, não há dúvidas disso. Há, sim, um acréscimo qualitativo. Por quê? Se ela tinha um escopo que exigia dela uma responsabilidade X, agora ela precisava ter 3X de responsabilidade. E quantitativo, a mesma coisa. Se ela tinha uma quantidade de tarefas, ela passou a executar muito mais tarefas. E ainda pontuou com um salário muito menor.
não muito, né? Na verdade, R$500, mas é significativo se formos vendo todas as repercussões do salário. Um FGTS, Previdência Social, etc. Então, é com base nessa alteração que pedimos o reconhecimento do tão raro de acontecer, mas existente, um instituto existente, que é o Plus Salarial. Neste caso específico, há essas particularidades e eu pontuo que as reclamadas não produziram prova sobre esse ponto de acúmulo. A única prova produzida foi a da reclamante e ela disse claramente que, e aí utilizo ipsis literis o que disse a senhora, que dessa equipe, 4 foram desligadas paulatinamente e com a saída da senhora, a depoente passou a assumir suas atividades, que antes dos desligamentos, a reclamante não fazia as atividades dessas funcionárias. Ou seja, eram outras pessoas que faziam o que ela passou a fazer. E, para finalizar, eu trago à tona as horas extras. Foi reconhecido que a reclamante não estava enquadrada na qualidade de gerente. O ônus da prova era da reclamada. Ela não produziu prova a contento nesse ponto. Uma testemunha não soube falar quase nada sobre o contrato de trabalho, e isso foi o que foi reconhecido na sentença. Uma outra trouxe vários fatos irreais, incondizentes com a realidade, inclusive provados como sendo assim, ou seja, como sendo inverdades por prova, contra-prova, que foi juntada aos autos. Então, o que é que temos? Descaracterização do cargo de confiança e a ausência de controle de ponto que deveria existir por ônus da empresa. Mais de 20 funcionários, isso é incontestável. Ou seja, temos aí contra a reclamada uma presunção desfavorável. Súmula 338 do TST. Não é aqui ônus da prova. Quem deve provar o quê? Estamos falando de verdade. Ônus está quando temos controvérsia e fatos postos. Quando estamos falando de presunção, Vossas Excelências bem sabem disso, mas estamos falando de uma realidade que precisa ser desconstituída por prova robusta. Quem tem que desconstituir a prova robusta? A reclamada. Não houve prova sobre jornada. E aí, aqui é apenas uma majoração do horário que foi estabelecido na sentença de primeiro grau. Não tem prova robusta em contrário. A única prova que foi produzida foi a prova da reclamante, que trouxe claramente, elas só trabalharam num período de transição, ou seja, para além dessa transição, não tem prova da jornada da autora, nenhuma prova, e ela diz que era comum elas passarem do horário. Então, sob esse viés, como não tem prova robusta em contrário, o que pedimos é que seja considerada a jornada da inicial. Afinal de contas, de fato, se tratava de muito mais do que um ônus, né? Um encargo grande, do qual a empresa não se desincumbiu. Para finalizar, ainda tenho alguns minutos, considerando que o doutor vai fazer sustentação, reforço a questão do grupo que falei outrora. Temos provas robustíssimas no sentido de configuração do grupo. Não foi produzida nenhuma prova no sentido de corroborar a qualidade de gerente, ou seja, o poder de mando e gestão. Não teve prova nesse sentido. Então, pautada nesses fundamentos, eu encerro minha sustentação oral e agradeço imensamente a atenção de Vossas Excelências. Então, gente, o que foi que aconteceu nesse caso? Eu fiz a minha sustentação oral, a parte contrária também fez a sustentação oral dela, para pedir vistas regimentais. Então, ela vai analisar o processo e na próxima terça-feira é que a gente vai ter a conclusão do julgamento. Porque, lembrem, são 3 desembargadores julgando e o relator dá o voto dele, mas os outros podem divergir parcialmente ou totalmente. Então, essa desembargadora agora vai fazer a análise do processo e vai, talvez, seguir o relator ou não. A gente vai ter que realmente aguardar. Mas, no geral, o que é que aconteceu? Demorou um pouco para chamar, para fazer a sustentação oral. E ainda teve uma situação, que eu saí para ir no banheiro. Um advogado foi chamado para sustentar, ele aparentemente ia sustentar, né? E aí, no momento que eu saí, fechei a porta, me chamaram. Felizmente, a Elisa estava comigo e também os desembargadores já me conhecem, então sabiam que eu estava lá. Então, esperaram, trocaram a ordem dos processos, e aí outro foi julgado primeiro, depois desse julgamento veio o meu. Enfim, acho que sessão tranquila, o desembargador relator sobretudo, super simpático, super legal. E é como eu digo, não tem bicho de 7 cabeças, né, Elisa? Tem bicho de 7 cabeças.
Realmente, eu acho que é muito mais misticismo de quem não conhece o ambiente do que realmente o ambiente. Ele parece muito mais hostil do que ele realmente é. Agora, claro, você precisa se preparar. Tem que se preparar. Se você não se preparar, você vai passar vergonha, como alguns passaram. Como alguns passaram, por exemplo, teve uma mulher que leu 15 minutos. E tava todo mundo assim, se olhando. E todo mundo se olhando. E ainda foi leu algo que não tinha conexão com aquilo que estava sendo julgado. Então, vejam, é tempo das pessoas. É o ativo mais valioso que a gente tem, é o tempo. Então, não é legal a gente fazer os outros perderem um tempo com a gente